Você começar. Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos, Pai amado, mais uma vez reunidos em Seu nome, e vos agradecemos pela misericórdia da vida. Agradecemos ao Mestre Jesus porque está sempre conosco, e assim esta oportunidade, que seja de aprendizado com o Evangelho, com Joana de Ângeles, para nosso próprio benefício. Por isso, Senhor, abençoa sempre nossos caminhos, e nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Boa noite, queridos amigos, e aqui estamos mais uma vez reunidos, que maravilha, nesta segunda-feira, assim, iniciando a semana. E iniciando a semana, nada melhor que aquela prece, como fizemos, agradecendo ao Pai, né, pela vida, agradecendo por todos nós, e essa oportunidade de estarmos juntos, porque temos o Evangelho, temos Joana de Ângeles, e temos vocês, fundamentais aqui para nós, já mandando então aqui seu boa noite, mandando seu like, e a gente agradece sempre essa participação fundamental. Então nós temos aqui, logo e rapidinho, olha aqui, Sônia Martins, boa noite, de volta, né, Sônia, que bom. Também a Sandra Oliveira Vita, boa noite, de sempre agradecendo. A Leni Souza, uma ótima semana. Judélia Lima, dando boa noite para todo mundo. Ivana Santa Rosa, Espírito Santo também. A Rose Tódero, Sartória Prima. Ider, né, Rose? Também a Bárbara Santana Nery, Carlos Santana, todos dando boa noite bacana, tão importante. E os likes da Judélia Lima, Bárbara Santana Nery, do Carlos Santana, Sandra Oliveira Vita, da Rose Tódero, Ivana Santa Rosa, Sônia Martins. É isso, amigos, agradecendo a todos vocês. Hoje nós vamos ter aqui Sócrates e Platão. Vamos começar a ver, falamos um pouco deles na sexta-feira, vamos começar a ver aqui o resumo da doutrina, né? As ideias que Sócrates e Platão trouxeram para nós, precursoras das ideias cristãs, das ideias do Espiritismo, das ideias da doutrina. Então, também na sequência, já, né, logo depois do Evangelho, Joana de Ângeles falando conosco, e ela vai nos falar sobre estarmos aparelhados para o nosso dia a dia. O que nos move em nosso dia a dia, qual a segurança que temos para nosso dia a dia, é o tema que Joana de Ângeles vai nos trazer hoje, já, daqui a pouquinho. E assim, agradecendo, né, pela semana que se inicia, já se iniciou, claro, segunda-feira, a parte de pessoal, né, já está em casa para o descanso, etc. A gente sabe muito bem, merecedor, claro. Vamos então ver o que diz aqui o Evangelho nosso. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão nessa nossa primeira parte, porque é bem longo, e vamos ver, né? Vamos ver se até sexta-feira conseguimos então concluir. Diz assim, princípio dado por Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais,
as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em se encarnando e em recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele retornar. E olha aqui o que diz o Evangelho sobre isso. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo no qual aspira. De sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada no mesmo mundo depois da morte. Então, esta é a importância que aqui nos falou Sócrates e Platão. Segundo item, a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria existência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama a sabedoria. Palavras, de Sócrates e Platão. Vamos ver o que diz o Evangelho sobre este trecho. Assim, também se ilude o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material. Para apreciá-los com justeza, é preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve, de alguma sorte, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. E isso aí todos nós sabemos que é a grande realidade, Entre a vida material e a vida espiritual, nossa realidade absoluta é a vida espiritual. Estamos aqui de passagem, nos servimos dela para o nosso crescimento, aprendizado, e nesse aprendizado fizemos muitas coisas erradas que temos que corrigir. E essa ciência absoluta do que fizemos errado, do que precisamos fazer para corrigir, nos é dada no plano espiritual. E muitas vezes nosso cumprimento é tão grande, tão severo, que precisamos voltar rapidamente para lutar para ressarcir aqueles erros que assim fizemos, o prejuízo que levamos a outras pessoas e tal. É o que diz aqui essa parte. Observar a vida sempre do plano espiritual para o plano terrestre. Porque a vida é mesmo o plano espiritual. Terceiro item, do Sócrates e Platão. Enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio um instante. Mas se não é possível nada conhecer com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas uma: ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se venha conhecê-la depois da morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer, e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Está também no céu e o inferno. E o que diz a doutrina sobre as colocações? Eis aí o princípio das faculdades das almas obscurecidas por intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte.
Mas não se trata aqui senão de almas de elite já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Os caminhos são os mesmos, mas a velocidade com que nós nos desenvolvemos no plano espiritual e para o plano espiritual varia de pessoa a pessoa, de espírito para espírito. Daí termos em nosso meio tantos e tantos problemas e pessoas que vão desde a mais pura simplicidade até os grandes nomes, cientistas, etc, etc. Caminhos diferentes levando a resultados diferentes, mas o resultado final precisa e vai ser um só. No mesmo patamar, porque da passagem de um mundo para o outro, se não atingirmos pelo menos aquele necessário, voltaremos ao mundo anterior. E isso é muito ruim. Imagina ter o conhecimento que temos agora e habitarmos um corpo que não responde aos nossos comandos, né? Que por si só ele é adaptado ao momento em que retornamos a um outro mundo e que demorará bastante tempo para atingirmos o que nós deixamos. Por isso que o cuidado é necessário, sempre. Quarta colocação. A alma impura nesse estado está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível, pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela erra, então, disse ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu, por vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras, e que retém alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçados a errarem nesses lugares, onde carregam o castigo da sua primeira vida e onde continuam a errar, até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzam-nas a um corpo, e então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua primeira vida foram objeto de suas predileções. Pois é. E a doutrina nos diz: não só o princípio da reencarnação está aí claramente exposto, mas o estado das almas que estão ainda sob o império da matéria está descrito tal como o Espiritismo o mostra nas evocações. A mais, está dito que a reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa. Acrescenta apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos leva, em renascendo, menos defeitos, mais de virtudes e mais de ideias intuitivas que não tiveram em sua precedente existência. E que assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Está lá em o céu e o inferno. Pois é. E olhem, vejam bem o que diz um determinado trechinho desta quarta colocação. Diz o seguinte aqui. Disse, então, ela erra ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu, por vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser a imagem das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que retêm alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-las. Pois é, vejam o mundo em que nós estamos, embora nós não vejamos com a graça do Pai, mas estamos cercados por esses irmãos extremamente comprometidos. Esse mundo em que nós estamos. Por isso que a nossa vigilância, a nossa oração, ela é fundamental para nos preservar, para que possamos nós mesmos nos preservar destas situações bastante complicadas e ruins. E o último item de hoje, o quinto item. Depois da nossa morte, o gênium, daimon, que significa demônio,
que nos fora designado durante nossa vida, conduz-nos para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em numerosos e longos períodos. E aí diz a doutrina: é a doutrina dos anjos guardiães ou dos espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, depois de intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Então, o que nós vemos, né, meus amigos? Nós vemos que muito daquilo, muito daquilo que Sócrates e Platão disseram à sua época, mais o Sócrates, que até foi induzido ao suicídio, traz assim, no seu âmago, né, o princípio cristão, o princípio especialmente do Espiritismo. E claro, por essas ideias mesmo, na época que ele lá estava, 500 anos depois de Cristo, antes de Cristo, aliás, imaginem o fervor que suas ideias trouxeram. Que ele falava isso aos alunos, aqueles que queriam ouvi-lo, e especialmente naquela época em que a Grécia era dominada e as religiões tinham tantos e tantos deuses. Era Zeus, era Atena, era Mercúrio, era Apolo, era Marte, era Baco, era Deus para tudo quanto é coisa que a humanidade assim fez. E dizer que a nossa alma ela é una, ela vai e vem, e vai se depurando, causou um reboliço danado naquela época, com o resultado que conhecemos. Então, também nossos louvores a Sócrates, a Platão, por já trazerem, com certeza, um espírito já muito esclarecido, e que foi a época para provocar e antecipar a vinda, claro, na Grécia, com tantos e tantos profetas, antecipar a vinda do Mestre Jesus no ano 0 da era cristã. Ok? Então vamos aqui, também agradecendo a presença do Barros, Maurício, dizendo boa noite aos amigos, é isso aí. Também a Silvana Quitutes, o Roberto Lara Ribeiro, Exilda Blicenco, também boa noite a todos nós. Nosso boa noite aí a você também, Exilda, e a todos vocês que conosco estão. E vamos agradecendo o like também, né, da Bárbara Santana Nery, Barros Maurício, da Judélia Lima, da Silvana Quitutes Caseiros, da Rose Tódero, Roberto, Lara Roberta, Vilma Marim, e vocês, o Paulo Irã Pereira Dourado, Heloísa Donati de Almeida, Pedro Vanderlei Rodrigues, da Sônia Martins, e todos vocês que estão conosco. E nós vimos, né, pelas palavras e pelas colocações de Sócrates e Platão, apesar que Sócrates não escreveu nada, mas Platão que memorizou, guardou e trouxe para nós através de seus escritos. Assim como Jesus também, mesmo os discípulos lá, né? À época não escreviam nada, isso foi tudo depois compilado. Mas o importante é que as ideias se mantiveram pelo tempo, chegaram até nós e passaram, né, para as próprias ideias, os ideais cristãos, passaram por diversas dificuldades no decorrer do tempo, cisão da Igreja Ortodoxa lá do leste europeu, depois a reforma do Lutero, criando os protestantes, a Igreja Anglicana, e com o passar do tempo, tantas e tantas outras igrejas que vieram na esteira, né, de Lutero. E também depois com o próprio advento do Espiritismo, trazendo tantas e tantas luzes sobre tantas coisas fundamentais para cada um de nós, e a gente agradece muito. Vamos então ver a Joana de Ângeles, vamos, nós já estamos um pouco atrasadinhos até, não é? Então vamos ver o que ela nos diz em estarmos aparelhados. Nas atividades diárias ocultas, numa discreta e aparente tranquilidade, o vulcão voraz que arde interiormente mexe conosco, aniquilando-te com lento e seguro vigor. Cessada a labuta, no silêncio que se faz natural e que deverias reservar à prece e à meditação, dás largas ao desespero, alimentando fantasmas e duendes adversários da paz. Rebelas-te e te arrojas às furnas hediondas do medo, caindo inerte nos braços da ira. Os dias são consumidos pela ansiedade de logo passarem,
como se desejasses competir com a marcha equilibrada do tempo, a fim de acabar tudo, consumir-se para esquecer. Há homens e mulheres mutilados e disformes, limitados e sem movimentos, enfermos e atrofiados, bendizendo a vida e sorrindo. Inundam-se de sol, clareiam-se com a esperança, glorificam a vida. Observa-os lutando para conseguirem o mínimo que na tua organização celular é abundância. O que lhes falta é fartura no teu corpo. O que não tem, sobra-te. Não te invejam, não te reclamam. Lutam, sofrem, empreendem a viagem do esforço contínuo, denodados, tentando vitória sobre as deficiências. Aparelhado como te encontras e enriquecido pela dádiva de um corpo harmônico, mutilas-te, deformas-te, limitas-te, emparedas-te na redoma da injustificável rebeldia. Arrasta-te vencido, tentando refletir uma serenidade e preferes não gozar, inquieto e em neurose. A viciação mental exala fluidos, tão destruidores como são os gases letais. O homem é o que pensa. Pensamento, atitude, vibram em todas as direções as ondas mentais através dos fluidos teledinâmicos. Vampirismos e obsessões interligam encarnados e desencarnados, através de princípios semelhantes aos da indução magnética, manifestando sua sabedoria, o excelso Pai a todos aparelhou na criação, para que se realizem na Terra os mistérios da evolução. Os entomologistas, aqueles que cuidam dos insetos, após milhares de observações cuidadosas, apresentam a cada instante o testemunho eloquente da sábia legislação divina. Os insetos, por exemplo, respiram através de tubos. Mesmo que os seus corpos aumentem de volume, os tubos não crescem na mesma proporção. Graças a isso, o seu tamanho é limitado. As abelhas, que têm merecido especiais estudos, dão lições de equipe, harmonia e disciplina a muitos homens civilizados. Entre os peixes, o salmão, à época da desova, abandona as águas onde se encontra e volta ao rio em que nasceu, viajando contra a corrente pelo lado do afluente que lhe serviu de berço, e aí procria. As enguias sempre retornam às Bermudas para a procriação após o que morrem. Seus descendentes, no entanto, aparentemente desprovidos de meios, voltam às mesmas águas de onde emigraram seus ancestrais e habitam mares, lagos, rios, nos diversos pontos da terra, sem se extraviarem. Refaze o teu caminho e recobra o alento. Bendize o sofrimento. Ele é, por enquanto, escoador dos teus débitos. Assemelha-se a dreno incômodo, mas salvador, sem o qual perecerias. A humanidade se tem levantado graças às renúncias e sacrifícios dos sofredores. O cristianismo, entoando a melodia da vitória incorruptível da vida, sustenta seus alicerces no martirológio. E a mensagem espírita, que agora te fala sobre a imortalidade e a honra de sofrer vencendo a dor, é apresentado pelos que viveram na terra, aqui sofreram, lutaram, pagando a vida física o seu tributo. E hoje, livres, valorizam no seu legítimo significado a função do sofrimento em que forjaram a paz e a harmonia que agora desfrutam.
Joana de Ângeles para nós, falando de nós, do nosso aparelhamento, das nossas reclamações, do nosso dói que me dói, dos nossos melindres, e tudo é motivo para desespero, desesperança. E ela cita tantos exemplos aqui para nós, mesmo dentro de nós humanos, tantos e tantos e quantos irmãos, que nasceram desprovidos do corpo que nós temos, muitas vezes da inteligência que nós temos. Exemplo agora, terminando aí a questão do Campeonato Mundial de Natação Paralímpica. Nossos irmãos deficientes físicos, visuais, dando exemplo para todos nós que nos quedamos dentro da nossa inércia, dentro da nossa pouca vontade. E se sofremos, é porque também todo mundo sofre. Ninguém está isento de passar por aqui e ter suas dificuldades, claro, umas maiores, outras menores, fases da vida complicadas, mas tudo tem a sua razão de ser. E vem na medida em que nós precisamos passar pelas dificuldades para ir purificando o nosso próprio espírito. Platão e Sócrates já diziam isso há 2.500 anos. Como nós vimos aqui, estamos vendo. Então, nossa consciência nos auxilia na nossa caminhada. Porque aqui Joana de Ângeles fala muito claramente que a responsabilidade é toda nossa. Pelo que estamos fazendo hoje, pelo que já fizemos e que temos que acertar, queiramos ou não, é da lei divina. Nosso pai não castiga ninguém, embora as mães gostem de falar para os filhos para tentar segurar aqui e ali, que Deus castiga, não faz isso, não faz aquilo. E muitas vezes o pior é que crescem, crescem acreditando nisso. E vão para determinadas religiões que falam a mesma coisa. Mas enfim, Deus não castiga ninguém e nós sabemos disso. Somos vítimas de nós mesmos, de nossas dificuldades, de nossas imprudências, se não nessa encarnação, nas que se nos precederam. Tenhamos a consciência disso e façamos a nossa parte com alegria, com coragem, com vontade, e a recompensa é toda nossa, como diz Joana de Ângeles. E nossos queridos aniversariantes de hoje? Rita de Cássia Rodrigues Gazano, Celinha Mendes, Dona Celinha, nosso cumprimento, Carlos Rombão, Márcios Petrella dos Santos, Luiz Antônio Lima Antônio, Kátia Gonçalves, a Raquel Cocol, nosso abraço, filha do Milton da Solange, abraço para você, nossa Raquel. Também amanhã, Mônica Lucas, Sandra Maria, Marli Murciano. Para todos vocês, nosso abraço, coração a coração, desejos de saúde, paz, amor, felicidades, caminho do bem sempre, boas sementes para que a colheita seja farta e saborosa. Tá bom? Grande abraço de todos nós para todos vocês, queridos amigos. Vamos então para o encerramento, mas vamos antes aqui falar e orar por esses irmãos que precisam, tantos em sofrimento, e a prece é um grande caminho, uma grande caridade, um grande auxílio, que todos nós podemos fazer e devemos fazer, levando o nosso pensamento amoroso ao nosso Pai, que vai refletir então no auxílio espiritual e mesmo físico a esses irmãos que tanto necessitam. Mentalizem aí, familiares, amigos, todos que vocês desejam, e nós também vamos mentalizando e aqui orando por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Muniz da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Leonice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Mãe Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolucci, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Williana Saldanha, Júlia Cabron, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licen, Zoraides Braga, Simone Andrilo Santa Rosa, Carla Souza, Rosa de Cresce, José Alexandre Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivair Teixeira Ramos, Maria Ângela Bela Barra, Jacques Marté Marques, Angélica Celanelli, Sara Martins de Queiroz, Gustavo Oliveira, Cecília de Paula, Igor Schutt, Paulo Renato Ferreira, Ana Lourdes dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes, Sônia Martins, Giovanni Frassar, também Rovani Mantovani e todos que nós levamos em nosso coração e vamos levar a partir desse momento na mensagem amorosa ao nosso Pai. Vamos lá então? Vamos lá.
Pai nosso Pai, amado Mestre Jesus, que está sempre conosco. Aqui reunidos mais uma vez em seu nome, agradecemos como sempre, Pai. Nos louvamos, sim, agradecemos, elevando a voz nossos pedidos, porque aqui nos reunimos pela vida que sua misericórdia nos propiciou mais uma vez, mais uma existência. E assim felizes levamos a vós nosso coração, pensamento, e vos pedimos por todos nossos irmãos aniversariantes, nossos irmãos, pais, que trazem ao mundo filhos para a dificuldade, sim, do dia a dia. Abençoa a todos, abençoa esses irmãos todos que estivemos conosco, nossos entes queridos, familiares, amigos, que agora estão no plano espiritual. Abençoa nossos irmãos que estão nos deixando nestes dias, cumprindo aqui sua caminhada e retornando ao mundo espiritual, sendo amparado por nossos irmãos. Assim, Pai, que suas bênçãos estejam sobre esses que aqui demos os nomes, sobre esses que mentalizamos, irmãos queridos, que desejam continuar firmes na luta. E assim, abençoa também nossas famílias, famílias de todos nós, famílias de todos os seus filhos. Abençoa todos os seus filhos dispersos por esse seu mundo. Muitos e muitos sofrendo com tantas injustiças. Injustiças por nós mesmos, seus irmãos. Vítimas da ambição, vítimas do egoísmo, do orgulho e de tantas situações difíceis, tantas guerras absurdas. Abençoa, Pai, e auxilia o coração de todos os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que tanto necessita, cada vez mais. Abençoa nossos irmãos, seus filhos que estão à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Que sejamos, sim, Pai, por nossas ações, sempre merecedores de suas bênçãos, que fluem tanto e tanto para todos nós. Assim vos pedimos as suas bênçãos para esses jovens, essas crianças, esses jovens que estão vindo ao mundo, porque deles, sim, e de todos nós depende o árduo trabalho e missão de melhorar esse mundo em que estamos. Para mais respeito, mais amor, caridade, fraternidade e tolerância, tanto e tanto que precisamos melhorar, amado Pai. E pedimos sua força, pedimos suas bênçãos sobre todos nós, sobre este planeta, para que juntos possamos, sim, trabalhar pela recuperação desse ambiente que tanto prejudicamos, desequilíbrio flora, fauna, resultando em tantas dificuldades climáticas em nosso país e pelo mundo. Auxilia-nos a preservar, valorizar esta água fundamental a todos os seus filhos. Assim, Pai, vos agradecendo, levamos esta prece, dizendo: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas falhas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmo.
Livra-me de todo mal, toda violência, todo infortúnio, de toda enfermidade. Livrai-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, eu tenha força, coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. E pedimos a vós, amado Pai, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia amorosa infinita esteja sempre conosco. Com todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados. E abençoa todos nós. Suas bênçãos em nossos corpos físicos. Sim, equilibrando, harmonizando, tranquilizando nossa mente, nosso corpo espiritual. E que harmonizemos nossos lares. Sim, cultivando para sempre a paz, irmão. Assim agradecemos a vós e pedimos pelos anjos guardiães, pelos bons espíritos, por nossos irmãos que ainda não encontraram o bom e reto caminho. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra e glória a vós, por toda a eternidade, por sua graça, amado Pai, que assim seja. E amigos, queridos irmãos, bom, leve, tranquilos com a graça de Deus, podemos sim agradecer tantas e tantas bênçãos que chegam até nós. E assim agradecemos também, a Toninha Piricinoto, psicanalista, conosco. E sim, queremos desejar a vocês uma linda noite, uma ótima terça-feira, quarta-feira, quando estaremos de volta com as bênçãos do Pai. Esperamos, sim, sempre estaremos com saúde, pela permissão, pelas bênçãos do nosso querido Pai. Por isso, meus amigos, tenham todos uma linda noite. Agradeço imensamente a participação de vocês, a presença de vocês, estarmos juntos, pensando em conjunto e levando fluidicamente nossos melhores pensamentos, nosso amor ao nosso Pai, a Mestre Jesus, e recebendo, sim, suas bênçãos para nós e para todos aqueles por quem encaminhamos nossa prece. Mas, de uma maneira geral, para todos os nossos irmãos. Por isso, onde forem, abençoem, levem a paz abundantemente. Claro que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, norteando nossos dias com muita alegria e muita paz. E todos muito bem. E até quarta-feira, quando estaremos juntos novamente. Grande abraço, tudo do melhor para todos vocês. Tchau.